Boa noite, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estudando a Bíblia juntos, Salmo 144. Graças pela proteção de Deus. E hoje o Salmo, vamos darmos graças pela proteção de Deus, né? Vamos bendizer ao Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. E eu quero antes fazer diferente, eu quero hoje dar o esboço antes de começarmos a orar. É um cântico real e ele pode ser esboçado da seguinte forma. Do versículo 1 ao 4, nós vamos louvar, né? O salmista louva por vitórias passadas, do versículo 1 ao 4. Do versículo 1 ao 4. Do versículo 5 ao 11, é uma petição por livramento presente. E dos versículos 12 ao 15, antecipação de bênçãos futuras. Então, o versículo 1 é um salmo davídico. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Então, este é um rei davídico, possivelmente o próprio rei Davi, né, conforme o Salmo 18, e ele eleva uma oração a Deus, suplicando o quê? Vitória na guerra. Assim como nós também oramos esse salmo, assim como eu orei antes de começarmos o estudo, quando eu orava eu dizia, Pai, assim como esse rei, possivelmente o rei Davi, orou, clamando pela vitória na guerra que ele estava enfrentando contra os inimigos de Israel, eu oro, Pai, contra essa guerra que eu estou enfrentando. Só que sozinha eu não consigo, Pai. Assim como o Senhor já me deu livramentos passados em coisas que eu achava impossível, né? Que para mim eram impossíveis, eram coisas impossíveis. Eu creio no Senhor, porque o Senhor é minha rocha, é o Senhor que adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. Eu creio em Ti, Pai. Eu tenho fé no Senhor. Então, eu supliquei vitória na minha guerra. Assim como você tem que orar e clamar nessa oração pela sua guerra, pela vitória na sua guerra. Então, assim como nós oramos ontem, o Salmo 143, versículos 1 e 2, oração por livramento e salvação. Então, o ponto marcante da oração é a confiança, a fé com que o salmista ora, na certeza da resposta amorosa e poderosa do Senhor. Onde que eu vejo essa certeza? No versículo seguinte, no versículo 2, né? Porque ele fala, ele é meu aliado, é a minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. E lá no Salmo 27, versículo 1, no Salmo 35, versículo 2, no Salmo 62, versículo 2, ele também tem essa mesma certeza. Ele ora e tem essa mesma certeza. Vamos ver? O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que haverei de recear? Salmo 35, versículo 3. Impunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Deus Só Ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Salmo 62, versículo 2. Então aí são ilustrações da resposta de Deus, né? Da certeza que Deus é a nossa resposta. E essa é a certeza que eu tenho. É essa nossa esperança, nosso alimento. Estamos enfrentando guerra hoje, mas a nossa certeza, a graça pela proteção do Senhor é essa.
Ele é nosso aliado, a nossa fortaleza, nosso protetor, e junto dele nos abrigamos. Vamos declarar isso? O Senhor é nosso aliado, a nossa fortaleza, nosso protetor, e junto dele nos abrigamos. Ele a nós submetem os povos. Amém. Vamos lá. Versículo 3. Senhor, o que é o homem para deles tomares conhecimento? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Então aqui, querido e querida, a expressão hebraica original aqui traduzida por meu espírito, perdão, o estudo de ontem. Há pessoas que não oram porque não se sentem dignas, né? Dignas. Todavia, é exatamente o reconhecimento da insignificância humana que deve levar toda pessoa a uma vida de profundo e permanente diálogo, oração com Deus, ou seja, conversa com Deus. Muitas vezes eu já ouvi falar pessoas, não oro porque eu não sou digna de orar. Mas é justamente a sua insignificância, a sua pequenez que deve levar você junto aos pés do Senhor. E é o incomensurável amor do Senhor que o faz inclinar seus santos ouvidos às nossas preces, aos nossos pedidos, aos nossos lamentações. Amém? E esse amor foi demonstrado cabalmente por meio da vida e do sacrifício vicário do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Onde que a gente pode ver isso, Lúcia? Nós podemos ver isso em João, capítulo 3, versículo 16, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Amém? Vamos ver lá? Amém. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Hebreus 12, versículo 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Versículo 4. Então, mas antes disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha que coisa interessante. O versículo 3 é uma pergunta. Senhor, o que é o homem para dele tomares conhecimento, ou o filho do homem para que por ele se interesse? E aí, nós tivemos as explicações. Aí, o versículo 4 vem as respostas. O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Versículo 5. Senhor, inclina os céus e desce, toca os montes para que fumeguem. 6. Fulmina os raios e dispersa os inimigos. Arremessa tuas flechas e faz-os demandar. Aqui o salmista, versículos 1 ao 4, ele estava louvando as vitórias passadas, dos versículos 5 ao 11. Agora, dos 5 ao 11, o que o salmista está fazendo? Ele está fazendo petição por livramento, do 5 ao 11, é petição por livramento presente. E do 12 ao 15, é antecipação de bênçãos futuras. Então vamos lá. Fulmina os raios e dispersa os inimigos. Arremessa tuas flechas, faz debandar. Estende daí, do alto, tua mão. Salva-me e livra-me das grandes águas, da mão desses estrangeiros, cuja boca fala mentiras, e que com a mão direita estendida juram falsamente. Então, aqui no versículo 8, os inimigos de Davi protestavam fidelidade, levantando ou oferecendo a mão direita, mas praticavam a traição.
Erguer a mão direita em juramento era um sinal tradicional da expressão absoluta da verdade. Gesto usado na celebração de importantes contratos e pactos de lealdade. A gente pode ver no Salmo 106, versículo 26, Êxodo 6:8, Deuteronômio 23:40. Por outro lado, as mais terríveis armas do diabo estão ligadas à mentira, falsidade e calúnia. João 8:44. Que o Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, venha nos livrar dessas práticas, nos livrar das armadilhas de Satanás, da mentira, da falsidade e da calúnia. Né? O pai da mentira, ele vai matar, roubar, destruir. Tudo que é ligado à mentira, à falsidade, à calúnia é de Satanás. Né? Então, o que está falando aqui no versículo 8, cuja boca fala mentiras e com a mão direita estendida juram falsamente. Era um sinal levantar a mão direita e falar, eu juro, né? Está falando a verdade. Então, nesses versículos aqui, versículo 8, esses versículos aqui, Salmo 106, versículo 26, Êxodo 6, versículo 8, Deuteronômio 32:40, eu tenho exemplos de versículos, né? Exemplos, são versículos correlacionados, onde o salmista estou citando para mostrar que as pessoas levantavam a mão direita e faziam o quê? Juravam. Vamos ver? Então, o primeiro exemplo está em Deuteronômio 32:40. Levanto minha mão para os céus e proclamo, juro pelo meu próprio nome que... E aí ele faz o juramento. Então, era um exemplo, né? Uma prática. Salmo 106, versículo 26. Então, ele jurou de mão erguida que os havia de abater no deserto. Então, eram práticas assim, né? Outro exemplo que eu deixo aí para vocês depois conferir é o Êxodo 6, versículo 8. Agora, vamos continuar. E, por outro lado, as mais terríveis armas do diabo estão ligadas à mentira, falsidade e calúnia, conforme João 8, versículo 44, que diz assim, João 8, 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e é pai da mentira. Pois é. Versículo 8, vamos para o versículo 9. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, tocarei teus louvores na harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis, que da cruel espada salvas Davi teu servo. Salva-me e livra-me da mão dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras e com a mão direita estendida juram falsamente. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas já desenvolvidas na adolescência, nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Então, aqui do versículo 12, que eu estou lendo agora até o 15, este quadro de paz e prosperidade envolvia filhos vigorosos, filhas dignas de confiança, celeiros cheios, animais saudáveis e a presença de Deus. Olha a coisa linda, né? Ou seja, o que está mostrando aqui no versículo 12? Servos do Senhor, né? É um quadro de servos do Senhor. Olha que coisa linda. Quanto aos nossos filhos, serão como plantas já desenvolvidas na adolescência. Nossas filhas, como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Então, servos do Senhor, né? Paz e prosperidade, filhos vigorosos, servos do Senhor. 13. Nossos celeiros estarão repletos, fornecendo provisões e mais provisões em nome de Jesus. Nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares pelos nossos campos. Nossas reses andarão prenhes,
Não haverá brecha, nem ataque, nem alarme em nossas praças, em nome de Jesus. Feliz o povo, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, ao qual assim sucede. Aleluia. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Nós somos mais que felizes. Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é mais que feliz. Por quê? Cujo Deus é o Senhor. Amém? Finalizamos aqui o salmo de hoje, estudando a Bíblia juntos. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Amém? Bendito seja o nosso Deus e nossa rocha e graças pela proteção dele. Amém? Paz do Senhor Jesus.